gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias, por favor. No livro de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos orar nessa noite? Papai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por esse momento precioso na tua presença. E essa é a tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor possa, Senhor, nessa noite, ó Pai, tocar em nossos corações com a tua palavra. Que o Senhor possa enviar os teus anjos, Senhor Deus, aqui, aonde essa ministração chegar, ó Pai, para falar aos nossos corações a tua vontade, aquilo que o Senhor deseja que mudamos, aquilo que o Senhor deseja que façamos, para que possamos nos parecer mais contigo. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa fazer a nossa mente, o nosso coração totalmente cativos a ti, ó Pai. Tira de nós, Senhor, toda distração, todo impedimento, toda escama, Senhor, dos olhos e dos ouvidos, ó Pai, que possa cair por terra agora no nome santo de Jesus. E que não seja eu a falar, ó Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a ministrar aqui nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele fala muito ao meu coração, porque fala aqui do chamado de Pedro. Nesse texto fala a respeito de outras pessoas, mas eu queria nessa noite ter um enfoque especial na pessoa de Pedro e na pessoa de Jesus. Vamos pensar um pouquinho no contexto do que está acontecendo aqui. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, no livro de Lucas, vai falar que Jesus, ele estava em Nazaré e ele estava ensinando nas sinagogas. Mas os fariseus daquela época, né, os religiosos, eles ficavam muito indignados com aquilo que Jesus falava, porque Jesus, ele fazia o que eles não conseguiam fazer, ele revelava a Deus. E eles ficavam muito nervosos. Então eles decidiram que iam jogar Jesus do desfiladeiro que tinha na cidade de Nazaré. E Jesus conseguiu escapar. E no inicinho aqui, ali para o meio do capítulo 4, fala que Jesus então ele desceu para Cafarnaum, que era aqui aonde ficava este lago. Que ele foi andando e foi passando pela cidade, chegando aonde aconteceu esse milagre. Jesus, ele passa por Cafarnaum, ele cura o endemoniado, ele passa pela casa da sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e chegando ali a multidão já o espremia, e ele decidiu entrar no lago, que pode ser chamado também do Mar da Galileia. Ele decidiu assentar ali num barco, porque a multidão o espremia, o apertava e ele não conseguia falar. Então ele sentou ali naquele barco, onde os pescadores já estavam chegando da noite que pescaram, né? Tentaram pescar a noite toda. E ele entrando ali naquele barco, no barco de Simão Pedro, ele foi para o meio do lago e começou a ensinar. E é nesse contexto que nós vamos ver que ali os discípulos, né? Pedro, ele estava a pescar a noite toda junto com os seus outros amigos, porque era essa a profissão dele. Mas se a gente for olhar e pensar, Pedro, ele já conhecia Jesus. Porque Jesus, ele só chegou e entrou no barco de Pedro. Ele não teve que se apresentar. Ele simplesmente chegou, entrou no barco, pediu que Pedro levasse o barco um pouquinho à margem e começou a falar. E se a gente for observar também, no livro de João, no capítulo 1, do versículo 40 ao 42, ali há uma revelação extraordinária, porque João Batista, ele estava no deserto, e quando ele viu Jesus, ele falou: este é o Cordeiro de Deus. E sabe quem estava lá para ouvir essa revelação? André, que era irmão de Pedro. E sabe o que André fez? Ele correu e chegou a Pedro e falou assim: Pedro, vamos, encontramos o Messias.
e levou Pedro até Jesus, ali naquela situação. E Jesus olhou para Pedro e disse: tu és Simão Pedro, filho de João, ou Cefas, que significa Pedro. Então, olhando esse texto e olhando a atitude de Jesus, entrando no barco de de Pedro, quer dizer que ele já conhecia Jesus. Mas se ele já conhecia Jesus, se ele já tinha andado com Jesus, por que ele não estava ali, junto com a multidão, ouvindo dos ensinamentos? Ou porque ele não tinha passado a noite com Jesus, vendo e vivenciando os milagres que eles estavam fazendo? Por que será que Pedro estava pescando a noite toda? Irmãos, esse texto nos revela que muitas vezes nós podemos até conhecer Jesus, ter estado cara a cara com Jesus, mas não temos um comprometimento, não temos um compromisso de estar com Jesus a todo instante. E mais, nós deixamos e vamos fazer as nossas coisas. Pedro ali, ele foi fazer o que ele estava acostumado a fazer. Ele foi pescar, que era a profissão dele. Então, eu cresci conhecendo quem era Jesus. Minha mãe sempre me dizia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu conhecia Jesus. Mas em um determinado momento da minha vida, eu fiz igual Pedro, aqui nesse texto. Eu deixei Jesus para lá e fui fazer as minhas coisas. Eu não quis ver o que Jesus estava fazendo. Eu não quis presenciar os milagres de Jesus. Mas sim, eu quis fazer as minhas coisas do meu jeito. Eu não tinha compromisso com Jesus. Eu sabia quem Ele era. Eu sabia que Ele era o Salvador. Mas eu ainda não tinha um compromisso com Ele. Eu podia ter até seguido Jesus por um tempo, ouvido falar dele, como nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Mas depois disso, saía, ia fazer as minhas coisas. Uma outra coisa aqui, que eu já disse, e esse texto nos mostra, é que Pedro, ele estava a pescar. Ele estava ali pescando, e o texto fala que eles tentaram pescar a noite toda, porque eles estavam chegando, amanhecendo, na beira do lago, né, às margens da praia. E quando Jesus fala assim, lança a rede novamente, e ele fala, né, mestre, nós trabalhamos a noite toda, e nada de pescarmos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Pedro, ele estava a noite toda pescando, mas Jesus não tinha ordenado para eles irem pescar. Neste momento aqui, Jesus dá a ordem para eles lançarem as redes. Sabe por que muitas vezes nas nossas vidas os planos são frustrados? Porque nós passamos na frente da ordem de Jesus. Nós passamos na frente e queremos fazer do nosso jeito. Eles trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada. E Pedro, ele era pescador. Pensa, ele fazia aquilo a vida inteira. Pensa o sentimento de derrota, de fracasso, de incapacidade, ao chegar na praia e ter trabalhado a noite toda e não ter pescado nada. Muitas vezes esse é o nosso sentimento de fracasso, de derrota, porque nós até podemos saber qual é o plano de Deus para as nossas vidas, mas a gente quer passar o carro na frente dos bois. E a gente quer fazer no nosso tempo. Em 2017 para 2018, eu recebi um chamado para fazer uma entrevista para entrar na Junta de Missões Nacionais. Ser missionária em Pratinha, a cidade onde eu cresci e fui criada.
Na minha cabeça estava tudo certo. Fiz a entrevista, o pastor que me entrevistou gostou muito da entrevista. Para mim estava tudo certo. Mas em um determinado momento parece que tudo virou de cabeça para baixo. E aquilo que para mim parecia tão certo, estava incerto. E o sentimento de frustração, de pensar, mas Jesus, não era isso, não era para eu ir de fazer as missões, falar do teu amor. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente vai entender só depois. Porque Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então não adianta a gente querer fazer na nossa força. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Ou querer receber algo de Deus que ainda nós não estamos preparados. Espiritualmente, com maturidade. Então aqui o texto nos revela que Pedro, ele tinha se frustrado. Porque ele trabalhou a noite toda e não conseguiu pescar nada. Mas aí ele ouviu Jesus dizendo, lança de novo a rede. E ele falou, mestre, por causa da tua palavra. Porque ele já estava desanimado, ele já tinha desacreditado. Mas aí ele pôde contemplar o milagre de Deus. Ele pôde contemplar aquela pesca maravilhosa. E ele pôde reconhecer quem era o dono do mar, que podia fazer os peixes aparecer, que podia fazer coisas impossíveis, como ele já tinha presenciado antes, mas agora ele estava vivenciando na vida dele. E Pedro, ele teve até que chamar os seus companheiros para poder ajudar. Quando eu era criança e eu ouvia aquela música, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Eu já ficava imaginando. Que coisa maravilhosa. E é muito mais extraordinário do que nós podemos imaginar. É muito mais, sabe por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos a Jesus e fazemos tudo no tempo que Ele determinou para nós, nós podemos colher infinitamente mais. Nós podemos viver e experimentar muito mais do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente sonha. Porque Deus, Ele tem sempre infinitamente mais para nós, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos entender e ter o discernimento do tempo de Deus para as nossas vidas. Olhando aqui mais adiante o texto, fala que quando os outros discípulos chegaram e eles conseguiram chegar até a margem, né? Pedro, ele se prostrou diante de Jesus. E ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando nós olhamos o texto em cima, né, no versículo 5, Simão havia dito, mestre. E agora aqui no versículo 8, Simão fala assim, Senhor. O que mostra nessas duas pequenas palavras. Quando Simão fala mestre, ele estava se referindo a Jesus de uma forma que Jesus tinha sabedoria para ensinar. Mas ele não estava reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Ele não estava reconhecendo Jesus de fato como quem ele era, que era o Cristo, o Cordeiro de Deus, como André havia visto João Batista anunciar. Ele não reconhecia Jesus como o Messias. E após vivenciar o milagre e se prostrar diante de Jesus, ele fala, Senhor. Porque ali ele entende que Jesus é o Filho de Deus. Ali ele entende que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele entende que Ele é pecador. Ele entende que Ele estava errado. Porque mesmo conhecendo Jesus, tendo passado um tempo com Ele, ele ainda não havia reconhecido que Jesus era o Senhor da vida dele.
Ele percebeu o tamanho do erro e aonde esse erro estava o levando, que era levando uma vida com Jesus, mas ao mesmo tempo sem compromisso. Uma vida com Jesus, mas ao mesmo tempo distante. Tem umas tirinhas na internet que falam, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Aqui ele reconhece o senhorio de Jesus. Mas ele reconhece quem ele é, que é um homem pecador. Quando nós estamos distantes de Jesus, ou parcialmente com Ele, muitas vezes nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo. Porque para a gente está tudo certo, porque eu conheço Jesus. Eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu assisto às lives, eu falo crentez fluente, eu uso roupa de crente, eu falo misericórdia de vez em quando, dou uns glória a Deus. Bato palma na hora que o louvor manda bater palma. Mas é muito mais além disso. É muito mais além disso. É reconhecer que Ele é o Senhor. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Não passamos de pecadores. Com Ele nós continuamos sendo pecadores. Mas pecadores remidos, pecadores perdoados. Pecadores que foram religados com Deus. Porque Jesus ele veio para nos religar, para nos dar um relacionamento, para nos dar vida e vida com abundância. O constrangimento tomou o coração de Pedro ali. E Jesus falou para ele, lá no versículo 10, no finalzinho. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha que coisa extraordinária. Jesus acaba de transformar a vida de Pedro. Pedro, ele era o quê? Que nós falamos aqui, ele era pescador. E o que um pescador faz? Pega os peixes. Né? E o peixe, quando a gente tira ele da água, o que acontece com ele? Ele morre. Pedro pescava da vida para a morte. E Jesus aqui revela a Pedro que agora, após ele conhecer, após ele fazer um compromisso, após ele reconhecer quem ele era diante de Deus, ele faria dele um pescador da morte para a vida. Ele faria dele um pescador da morte eterna para a vida eterna. Porque Pedro, quem foi Pedro? Pedro, ele foi uma pessoa que foi muito usada por Deus na igreja primitiva. Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele fez o sermão em Atos 3. E muitas pessoas se converteram ali no dia de Pentecostes. Depois ele foi orar no templo e estava lá um aleijado e pedindo esmola. E ele disse, me ajuda por favor. Ele falou assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Era esse homem que Deus estava falando. Era esse homem que Jesus estava transformando ali naquele momento. Porque ele reconheceu. Porque ele, no versículo 11, ele decide tomar uma atitude corajosa. No versículo 11 fala aqui nesse texto. E depois levaram os barcos para a terra e eles deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo. Nos outros textos, né? Nos outros evangelhos que contam essa história, fala assim que imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Imediatamente. O desejo de Jesus para nós é que quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas,
Quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ele, que nós somos pecadores, que precisamos dEle, é que deixemos imediatamente tudo para o seguir. Pedro ali, ele estava deixando absolutamente tudo, porque ele estava deixando a sua profissão, que era ser pescador. Ele estava deixando a sua vontade, porque ele havia revelado isso, que ele estava com vontade de fazer o que ele era antes. Pedro, ele estava deixando a cidade onde ele morava, onde ele tinha conhecidos. Ele estava deixando absolutamente tudo. Ele estava deixando a sua vontade para seguir Jesus. E Jesus, quando fala para Pedro, não temas, porque eu te farei pescador de homens. Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que Pedro iria trair, que iria negar. Mas mesmo assim, Jesus, ele não desistiu de Pedro. E Jesus, ele nunca desistiu de nós. Mesmo sabendo que um dia eu ia passar o carro na frente dos bois, mesmo sabendo que um dia eu ia entristecer o coração dele, mesmo sabendo que um dia eu iria negá-lo e viver as minhas próprias vontades, ele não desistiu de mim. E ele não desiste de você que está aí sentado, ou de você que está aí nos assistindo, porque ele sabe do seu potencial. Ele sabe que assim como Pedro, você também pode ser pescador da morte para a vida. Ele sabe que você pode ser usado para impactar uma geração. Ele sabe que você pode ser usado para transformar não só a sua família, mas as futuras gerações. Mas para isso, nós precisamos pagar o preço. Precisamos pagar o preço de deixar tudo. De abrir mão do nosso ego, de abrir mão do nosso orgulho, de abrir mão da falta de perdão, de abrir mão da mentira, da inveja, do egoísmo, do nosso ego. Nós precisamos abrir mão de tudo e fazer o que Jesus fez. Jesus, ele morreu naquela cruz. E nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. E aí eu pergunto a vocês, o morto, ele tem vontade? O morto, ele toma decisão? O morto, ele passa o carro na frente dos bois? Não. O morto não faz nada, a não ser aquilo que façam por ele. E Jesus, ele deseja fazer tudo por nós. Na verdade, ele já fez tudo por nós, mas ele deseja dirigir e governar as nossas vidas em todas as áreas. Nós precisamos abrir mão das redes das nossas vidas e deixar tudo para seguir Jesus. Nós precisamos vencer o pecado, nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer nós mesmos. Como eu disse para vocês, nessa noite eu iria ser breve, porque não preciso de dizer mais nada. O desejo de Jesus é que deixemos tudo e nos entregamos totalmente a Ele, como Ele fez por nós.